estaria em oposição, por exemplo, à pintura o arte naif, seria primitiva. Ah, mas é uma arte atual, ela tem a intenção de ser primitiva, é diferente. Você está usando aí eles mesmos vão usar o adjetivo primitivo, mas num sentido extremamente positivo. Eu quero fazer assim. Não, mas tem um quadro que tinha um restaurante, já fechou, qual é o nome? Arlequino. E ele tinha uma preciosidade, que era um quadro de Picasso, claro, com uma reprodução, que era uma coisa absolutamente genial. Eram 4 traços de cores diferentes, que é um rosto, com um narizinho e com um fio de cabelo. Ponto. Como dizia ele, eu quero desenhar com a espontaneidade de uma criança, mas de uma maneira que nenhuma criança é capaz de fazer uma coisa dessas. Nesse sentido, é primitivo. Aquele desenho é absolutamente primitivo, mas num sentido extremamente positivo. Né? O que você fala? Não, porque a dica do Luiz estava classificando a arte naíve. A arte naíve é uma arte de alguém que é inserido na sociedade ocidental como nós todos, né, que tem essa cultura ocidental como nós todos, com uma possibilidade de trabalhar que não faz parte da nossa cultura, por exemplo, ver alguma coisa que não seja mais ou menos tentando, por desenho, fazer uma tridimensionalidade dela, e que, a partir disso, desenha quase como uma criança, né? Mas não é um artista plástico, em geral. Ele não tem, na arte naif, você vai encontrar no interior as pessoas desenhando festinha de São João, etc. Quando o artista plástico faz isso, ele está fazendo uma leitura qualquer de arte naif. Aí ele não está construindo arte naif. Ele está construindo alguma coisa, não sei o que ele está fazendo por ali. Mas vem cá, a gente pode voltar, é porque a coisa do sadismo primário, a coisa do sadismo primário que você falou da Melanie Klein, eu fiquei pensando que não faria sentido, porque o texto do Freud, para mim, que é um dos textos centrais, que é da perversão, qual é? Os 3 ensaios, né? Ele faz referência a essa descoberta do masoquismo como primário. Não, de jeito nenhum. Nos 3 ensaios? Não, então é no... tá, isso, é uma nota de rodapé, sim. O tempo inteiro, tem nota de rodapé. É a nota de rodapé. O Luiz pegou uma nota ótima, isso. Tem uma nota de 1920 e poucos, né? 1923. Mas esses 3 ensaios é como se ele fosse um texto assim de virada, né, para mim. Né? Para mim é um texto duro, árido, um dos mais difíceis, como se ele estivesse fazendo uma travessia. Sim. Tá, tudo bem. Inaugural a interpretação dos sonhos. Mas que ele mexeu nesse texto, mexeu. Mas é o primeiro texto em que ele vai falar toda a clareza da sexualidade. Sim, tá. Clareza, tá bom. Mas eu estou falando que ali já está o masoquismo primário, entendeu? Não está. Tá, não está, tudo bem. Tudo bem, não, é nota de rodapé. Tá bom. A Yolande fez um trabalho magnífico, que foi extrair todas as notas, todas as interpolações, para pegar o texto tal como ele deve ter sido publicado inicialmente. Como um exercício mesmo. Para pegar o pensamento freudiano. Tá, mas eu diria que não está, mas é como se estivesse. Não. É porque a gente já lê... Não. Você não vai me ler o Velho Testamento dizendo que Jesus Cristo já estava previsto lá. Entendeu? Que é isso que você está fazendo. Aí você acredita em Jesus Cristo. Não faz isso. Tá bom. Não. Isso aqui é uma virada, não. Função de morte. As pessoas pensam. Tá bom. As pessoas não recebem inspirações divinas. Elas pensam. Não faz isso. Vou cortar essa parte. Vou cortar essa parte. A ideia é excelente, quer dizer, a presença de um olho terceiro modifica completamente as pessoas. Pode. Eu não vou me inibir por causa disso. Pronto, tá bom. Mas não. Eu falo assim mesmo. Talvez eu esteja fazendo confusão desse texto com o outro. Você não está fazendo confusão. Você tem umas idealizações. Não precisa disso.
Tá bom. O cara pensa, ele pensa. Bem, mas não é isso que eu quero dizer, não. Tá bom. E é. Não. O modo como ele constrói os 3 ensaios é um modo já para fazer você... desmonta alguma coisa. Entendeu? Claro, Ali ele desmonta claro. alguma coisa. Então, ele direciona para a ideia do masoquismo. Não, tanto Ele direciona que tem uma nota de rodapé mais tarde que vai fazer referência. É porque claro, ali está. É por isso que então, Isaías um dia falou que o leão vai sentar não é isso, cordeiro. não é. Ele já está direcionando para o advento de Cristo. Não faz isso. Tá bom. Não tá bom. Ele está, isso, você tem toda razão, ele está quebrando alguma coisa, ele está quebrando toda uma tradição em que a sexualidade não é objeto de ser digno de ser pensado no mundo ocidental. Isso ele está quebrando. Tá, mas ele está fazendo uma pergunta também sobre no segundo tempo da fantasia. Isso aí é lá na frente. Então, é isso que eu estou falando, estou confundindo esse texto com o outro. Qual é o outro? Está falando do... Bate numa criança. Tá, isso. Então, eu não falo nada, eu concordo. Não, tá, é no bate numa criança. Não, tá, é no bate numa criança que eu estou falando. Nos 3 tá. ensaios, não, aí é que ficava... É no bate numa criança, eu fiz confusão. Então, eu não consigo entender como alguém leu o bate numa criança e não fez do masoquismo primário a base da teoria. Entendeu? Você tem o dever de entender, sim. Como é que alguém chega lá, lê e mantém a ideia do sadismo? Você tem obrigação, você, Eliane, tem. Já que você sabe como é, então entenda como é que alguém mantém toda uma questão empírica, toda uma questão positivista, ali onde está lendo outra coisa. Deu quando? Tá. O que é, Glória? Deixa agora voltar para o texto. Tá. Não, estou gostando de brigar. Já brigou, tá bom. Tá bom para você. Não gastei. Ele tem que atacar minha veia religiosa. Pega a página 203, último parágrafo, que ele vai falar em meus 3 ensaios sobre a sexualidade. Aí depois você vai... Aí na adequação dessa explicação, é o parágrafo seguinte. Então, quando você já vê que Freud vai colocar, vai citar nesse parágrafo, não estou nem lendo o parágrafo, quando ele diz, em meus 3 ensaios, aí ele vai falar do que ele falou dos 3 ensaios. O parágrafo seguinte, aí na adequação dessa explicação, aí é que ele vai dar a virada, entende? Para a questão do sadismo como primário, que ele discute o tempo inteiro. Não, eu colocava o sadismo como primário, nós teríamos assim. Né? Agora, aí ele vai dizer, aí na adequação dessa explicação é vista, contudo, no fato de não lançar luz sobre as vinculações regulares e estreitas do masoquismo com seu correspondente na vida espiritual, o sadismo. Então, ficava como se os dois fossem um ou o outro, né? Ou que os dois fossem complementar. E aí ele não, ele vai colocar a coisa em estado funcional. Sim. E é muito interessante, é o começo desse trabalho, onde no começo desse Não, trabalho... sabe porque eu estava com o carro lá? Eu não sei. Eu li esse texto, até porque eu sabia que a gente ia discutir ele, né? E eu não... Não, mas eu já tinha lido, mas peguei... Eu sei, vai em frente. E eu não consigo ver essa virada que vocês falam. Eu vejo ele... Não vejo. Eu vejo ele dando um passo, mas não vejo essa virada toda que vocês falam, não. Sinceramente, não, peraí. eu posso ter lido mal. Talvez você esteja exagerando no sentido da virada. A virada espetacular do Freud é a pulsão de moto. É a pulsão de moto. Então, mas isso aqui E é aí ele consequência... ainda está meio correndo atrás do próprio consequência da virada. Leia esse Ele está texto. incomodado, eu sinto ele assim. Ele ainda está correndo, não acho que ele dá virada nesse texto, não. Ele tem uma pergunta sem resposta. Não é esse? Não, esse é esse o texto. É esse o texto que eu acho que não dá. Eu não acho que não dê. Desculpa, mas é uma opinião. Eu não vi. Gente, eu não vi. Vocês estão querendo determinar um momento que o Espírito Santo baixou na história? No mais além do texto cair, sim. Jovem homossexual. Aí realmente O Eduardo Rosenthal faz uma pergunta
pesquisa e diz que o mais além... Olha só, Eliana, tá vendo? Jesus já estava previsto. Que o mais além não, que o Heimlich, na verdade, foi escrito antes ou junto da introdução ao narcisismo, mas que aí o Freud só vai publicar, não sei o quê, e que, portanto, a pulsão de morte já estava lá. Por mim, tudo bem, ou tudo mal, ou tanto faz. Como diria Humberto Eco, hoje em dia, qualquer coisa que a gente fale, um mísero professor do interior, de qualquer universidade do interior, vai dizer que o pré-socrático já disse antes. Com toda razão, não tem a menor importância. Tá, mas a minha observação é... Eu concordo contigo, mas a minha observação é porque Glória falou da virada. A virada para mim é E eu realmente li, não vi virada, sabe? A virada eu vi ele ali... classicamente em psicanálise. Chama-se a virada. O momento em que as tópicas mudam. A primeira tópica, a segunda tópica, ele diz a virada. A virada é a segunda tópica. Esse artigo é de 1924. Portanto, é posterior à pulsão de morte. Então, Freud está lendo, ele já apresentou ao mundo a pulsão de morte. Já, em 1920. Nós estamos em 24. Então, tudo que vem posteriormente a 1920, é preciso ler pensando sempre em 1920. Porque 1920 foi um marco muito grande da obra freudiana. Um momento crucial. Que naturalmente foi um pouco anterior a 1920, porque em 1920 ele publica. Porque ele já vem pensando... No Barthes está... Eu acho interessante... Assim, eu acho interessante, então, voltar e ler a introdução, a nota do inglês. O inglês tem notas interessantíssimas. Então ele vai dizer, nesse trabalho, Freud fornece uma descrição mais completa do enigmático fenômeno do masoquismo. Porque Freud sempre se refere ao masoquismo como um enigmático fenômeno. Previamente lidara com ele, mas sempre um tanto como tentativa. Em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, tá? No artigo metapsicológico O Instinto e Suas Vicissitudes, 1915, né? E bem mais, em uma extensão bem maior, no Barthes, uma criança, 1919, que ele próprio descreveu em uma carta para Ferencz como um artigo sobre o masoquismo. Ele considera, para Ferencz, ele disse que considerava o Barthes um artigo sobre o masoquismo. Em todos esses escritos, o masoquismo deriva de um sadismo anterior. Não se reconhece uma coisa chamada masoquismo primário. Além do princípio do prazer, 1920, contudo, após a introdução do instinto de morte, encontramos uma afirmação de, abre aspas, diz Freud, pode haver um masoquismo primário. Então, em 1920, ele diz, pode haver. E no presente artigo, o problema econômico do masoquismo, a existência de um masoquismo primário é tomada como certa. Então, nesse ponto, entende, ele vira também a questão do masoquismo. É virada por isso. Porque até então, ele vinha, até 1920, ele vem carregando o masoquismo. Tá, agora você consegue localizar no texto essa afirmação dele? Não, é você ler o texto na íntegra. Leia o texto na íntegra e leia com atenção a página 203. Tá? O último parágrafo da 203, com o segundo parágrafo, onde ele vai se remeter claramente, especificamente, aos 3 ensaios e discutir daí a impossibilidade que ele tem de pensar o masoquismo acoplado a um sadismo desta maneira complementar. Então, os dois não são complementares. Um é o complemento do outro. Então, aí ele, a partir daí, ele vai desenvolver. Então, o que é interessante é que ele coloca o masoquismo em 3, ele coloca 3 masoquismos. O masoquismo erógeno, o masoquismo feminino e o masoquismo moral. Sendo o masoquismo erógeno presente nos outros 2. Tá? Ele diz, sempre presente está o masoquismo erógeno. E o masoquismo erógeno seria um organizador. Um organizador vital. Que capacita o sujeito a
Leon, você já tocou nesse assunto aqui, né? A questão, inclusive você trabalhou, né, da alienação e... Da separação. Mas sempre como... Não, e sempre com operações posteriores à erogenização. Ou seja, em primeiro lugar, a diferença sexual. Agora, só, já te devolvo. Só. Não, mas é que isso é a minha proposta, e aliás é o que eu sempre tenho, para mim é a coisa mais importante do que eu tento dizer. Não, esse aqui esse aqui é o 18, é o psicogênese. Até pelo hábito pelo mau hábito, né, das más discussões sobre psicanálise nas instituições psicanalíticas, né, quando é que o que Freud disse ou deixou de dizer, qual é a última palavra, qual é o Freud verdadeiro, onde é que Freud se enganou e depois ele acertou, essas discussões inúteis, absolutamente inúteis. O que interessa é como é que eu vou me aproximar do texto de Freud. E é isso que eu fico propondo o tempo inteiro. Estão me entendendo? Não é aonde está isso que Freud falou, aonde está direitinho, isto é o que Freud quer dizer. Freud vai falar besteira até o fim da vida, graças a Deus. Ele falou coisas inteligentíssimas muito antes de pensar o masoquismo primário e a pulsão de morte também falou coisas ótimas. Então não é, o problema não é esse. O problema é o seguinte, o que vocês acham que é necessário pensar em primeiro lugar? A positividade ou a negatividade? É a atividade ou a passividade? A resposta positiva, automática, imediata é a atividade. Se vocês forem por esse caminho, vocês vão sempre achar que há uma vontade em primeiro lugar. Que é ela, vontade, portanto atividade, portanto sadismo, é ela que abre caminho. Ou, vocês pensarem que em primeiro lugar há uma falta. Em primeiro lugar, há um espaço e alguma coisa se precipita para preencher esse espaço. Esse alguma coisa aí é que é o raciocínio. Só é coisa quando chega lá, não antes. Porque antes não tem espaço para coisa. É ali onde abriu um espaço que o que se precipitou e caiu lá agora é coisa. Ou seja, masoquisticamente sujeito a, submetido àquela falta. Tá? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio que eu apresento. Se vocês quiserem o outro, fiquem à vontade. Mas é porque eu vejo muito como você está falando cronologicamente. Não. Não? Não, logicamente. Logicamente. Não é cronologicamente. Não, logicamente. Cronologicamente, aí, aquela coisa que eu falo do Bob, do Giovanni Papini, do Einstein, algo se move. É claro que a primeira coisa que pode haver é uma constatação. E a constatação, algo se move. Tudo bem. Mas vamos analisar. Eu proponho, analisa a frase. Porque no algo se move é um ser. Esse ser é que é o fundamento. É que eu vejo como concomitante, não vejo como... na medida em que eu estava pensando cronologicamente, não pode ser cronologicamente. Se há uma falta, então vamos trazer uma coisa para preencher essa falta, que só será coisa por ressignificação, não é? Então isso é concomitante, não tem um primário ou um secundário. Tem. Porque tem o gesto, sem esse gesto. Essa é uma discussão sobre o mal infinito. Essa é uma discussão sobre o Big Bang. Não vai dar certo. Você tem que fazer um gesto. E é isso que eu estou propondo. Ou você faz esse gesto, ou você coloca uma vontade nesse lugar inicial. E aí eu não tenho mais o que discutir. Porque tudo bem, se tem uma vontade inicial, eu estou fora, eu vou jogar futebol, vou fazer outra coisa. Estou falando sério, na minha vida. Vou fazer outra coisa. É pensar em origem, pensar em essência. Né? Se tem uma vontade inicial, eu vou me divertir, não tenho mais nada a fazer. Literalmente, seja o que Deus quiser. Aí alienação e separação
Se não tem esse movimento inicial de alienação e separação, por que que eu, ego, vou me esforçar? A outra coisa é se não é uma vontade que dá o pontapé inicial. Se o meu pensamento não é sequer a respeito do pontapé inicial, mas se o meu pensamento está baseado em que, para que haja um falacer, é necessário que haja uma falta. O que me inaugura é a falta. Eu sou o resultado dessa falta. Então essa falta é que me marca, e para eu existir, eu estou numa posição de subjetividade em relação a essa marca. Está claro? Então pronto, o Big Bang é a mamãe falando para mim que o que você tem é fome. Pronto, marcou, legal, eu sou sujeito, não a vontade da mamãe, não é a vontade dela, eu sou sujeito a esse significante que me marca como existente, falaceiro, etc, etc. Okay? Então sim, há um primeiro, necessariamente, não é cronologicamente. Esse primeiro é da onde eu vou partir para pensar todo esse sistema que é um falaceiro. Era muito importante você partir, como Freud vai fazer, mas depois de anos de pensar, você partir da passividade, do masoquismo, e não da atividade do sadismo. Desculpe, só um instantinho. Menção, porque o próprio do masculino seria a atividade e o próprio do feminino a passividade. Compreendeu? Então, junto com essa impressão positivista, havia, se em primeiro lugar vem a diferença sexual, então quando você parte do masoquismo, você está partindo da masculinidade como primeira, como a fundante. Você vai estar mantendo toda uma tradição social a respeito da predominância do masculino. E o vice-versa não é verdadeiro. Quando eu passo para o masoquismo, eu não estou com isso privilegiando a mulher. Eu estou justamente privilegiando o que falta nessa organização da diferença sexual. Tá claro? É o privilégio do masoquismo ou do sadismo. Não é isso? Não, é o privilégio da passividade. Sim. Que não é igual à mulher, porque a mulher vai fazer parte do mesmo sistema. Passividade ligada a masoquismo, não? Presta atenção. A mulher constituída, ela faz parte do mesmo sistema masculino, sádico, ativo. Compreendeu? Então não é a mulher que está envolvida nesse masoquismo como primeiro. O que está envolvido aí é justo o que falta quando há uma organização que é masculina, sádica, etc. Deu agora? Deu. Isto a gente vai chamar de a mulher não barrada, etc., que não existe. É isso que falta. Então, e é essa falta que vai eu, masoquista, sujeito, eu submetido, que me constitui. Eu me precipito, entre aspas, para esse lugar. Me precipito, entre aspas. Eu não me precipito, eu surjo nesse lugar. Mas não é de um nada. O que é? Acho muito interessante que você está colocando essa questão homem e mulher, esse masoquismo transcendente, de chegarmos ao texto na página 202, quando Freud vai falar, no parágrafo anterior ele termina iniciando a falar do masoquismo feminino, que diz ele que, por outro lado, é mais acessível à nossa observação e o menos problemático. Entendi por que menos problemático no meu caso, mas ele colocou. Né? E aí no parágrafo seguinte ele vai exemplificar, por exemplo, o que se abre na clínica em relação a esse masoquismo chamado dito feminino. Pois bem, ele entra dizendo assim: possuímos suficiente familiaridade, né, com esse tipo de masoquismo feminino nos homens. Aí ele entra com os homens como exemplo. Em vez dele entrar com mulheres, ele pega os homens. É uma fantasia masculina. Ótimo, leitura. Não. É uma fantasia, quebra, bom. Ele simplesmente vai quebrar. Como ele utilizou a palavra feminino,
E ele não dá pontos em nó, nem que seja consciente ou inconscientemente. Ele não dá pontos em nó, ele está atento com o trabalho dele lá, atento com o trabalho da clínica, ele não vai dar pontos em nó. Ele diz assim, masculino, feminino. Aí quando ele vai entrar para falar dele, ele fala do cara. Você já quebra na sua cabeça a ideia de que o masculino feminino seja uma apanagem das mulheres. Dá licença, aí que tá. Sabe qual é o problema? É que não quebra. Calma, eu concordo contigo. Não quebra, porque quem está lendo ou é homem ou é mulher. Esse que é o problema. Não é marciano que está isento. É ou homem ou mulher. Aí vai fazer o que a Lilian fez. Ah, ele falou de homem, então o masoquismo feminino é do homem. Não, não é. Ele falou do homem para quebrar. Mas como você é ou homem ou mulher, você lê como se ele estivesse ainda falando de que há homens e há mulheres. E que o masoquismo feminino é dos homens. Não, não. O masoquismo feminino é da humanidade. Homem e mulheres. Confundidos, mas não misturados. Porque não são misturados. Tem homem e tem mulher. Só que isto, eles são homens, eles são mulheres, pelo gênero e pela biologia. Na psicanálise, não há a diferença sexual, que não é a mesma coisa que ser homem ou ser mulher, lendo o texto do Freud, onde o masoquismo feminino é dos homens. Está me entendendo? E aí a conclusão, então o masoquismo feminino é a fantasia dos homens. Não. Bate uma criança, ele vai dizer que é das mulheres. Não é a fantasia das mulheres do bate, mas Agora, é uma fantasia feminina. não, fiquei pensando. Comparações da tipo. Tem os livros do Zizek em inglês, eles são publicados por uma editora de esquerda chamada Verso, que por uma questão do politicamente correto, quando a gente está falando genericamente, é isso tanto em inglês quanto em português, eu estou falando de qualquer coisa. Estou falando disso ou daquilo. Eu uso o masculino. Ele, mas é um ele genérico. Aí eles usam ela, agora. Tanto em inglês quanto em português. Eles usam ela, e não mais o ele. Que na verdade dá na mesma, só causa uma certa estranheza de ler o feminino. Desculpa. De ler o feminino ali onde a gente está habituado a ler o masculino. Está entendendo? Não é isso. Tudo bem. O que acontece? O que eu estou querendo dizer? É quando você escreve, quando você pensa, quando você fala, você imediatamente sexualiza o que você está falando. E você sexualiza pelo masculino. Você resolver criar um mundo agora onde você vai sexualizar pelo feminino, é a mesma coisa, só que ao contrário. Mas é a mesma coisa. A não ser que você esteja querendo quebrar alguma coisa. Aí tudo bem, a Verso está querendo quebrar a predominância do masculino. Mas para quebrar a predominância do masculino, só encontrou o outro lado, que é igual. Está me entendendo? O Freud ia fazer o quê? O masoquismo feminino é próprio do embrião? Entendeu? Para não podia ser do não correr o sujeito, risco né? de... Não podia ser do sujeito? Não. Primeiro ele não tem essa palavra. Ah, tá. Não. Humano, sei lá. Depois, mesmo que ele tivesse, ele estaria usando artificialmente. É próprio humano, né? Pra você ver, eu fui apelar logo no embrião para ele não mexer muito. Mas eu fiquei pensando nessa coisa do quando você falou sujeito, você falou de sujeição, quer dizer, o próprio né, a palavra sujeito remete à sujeição, né? Isso é no português ou em qualquer outra língua também a gente encontra essa. Pois é. Porque aí não, isso confirma a ideia do masoquismo, né? O sujeito como sujeitado, né? Há uma história também para a gente insistir tanto, a gente, psicanálise hoje em dia, insistir tanto na palavra sujeito que acabou virando um fetiche que quase não serve mais para nada. Acontece que a psicologia ela era baseada na ideia de um indivíduo. De um. Qual era o oposto do objeto na psicologia? Me deu um branco. Sujeito. Não, na psicologia não era sujeito. Não, era um agente, era algo ativo.
Era algo ativo em relação ao seu Não objeto. era um indivíduo? Não. Não era também o indivíduo, agora ele tem um branco mesmo. Mas era tipo agente e objeto. O objeto passivo e o agente ativo. É por isso que ficou tão importante sujar. Usar-se a palavra sujar sujeito. Hein? Sujar é ótimo. Isso. Usar-se a palavra sujeito nesse lugar do agente. Para deixar claro que o agente é sujeito e não da ordem da atividade. Da ordem. Está claro o que eu estou falando? Mas sujeito não é da ordem de atividade? Não, sujeito é sujeitado, da sujeição, Está submete-se, submetido. submetido. O sujeito É como o sujeito da oração, né? Sujeito da oração. O objeto. O sujeito, ele rege a oração também. Mas ele é par submetido ao verbo, sujeito-objeto, ao objeto. Mas nesse par sujeito-objeto dá a impressão de que o sujeito é ativo e o objeto É aqui passivo. é passivo. Mas a ideia é de manter a noção de sujeito nessa referência da submissão, sujeição. É o método do Paulo Freire, ele fala essa coisa, dessa ideia, essa leitura tradicional do sujeito como passivo e o objeto como ativo, né? Paulo Freire. Isso não é tradicional. Não, Paulo Freire com um método, um modelo formal de educação, né? Sim. Ele quebra isso, né? Ele coloca o sujeito como o objeto como ativo. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Mas eu queria me justificar lá do meu engano no início, dos dois textos. Primeiro, acho que é por causa. Não, dos 3 ensaios com Batse. É por causa do 3. Eu sempre confundo. Mas é porque também eu fiz uma articulação, sério, com a vergonha que eu estava escrevendo um artigo, até nem terminei. Que é a ideia da sujeição nos 2 textos, entendeu? Que eu fiquei pensando. Agora eu estava aqui pensando. Que por aí que eu pensei o masoquismo, entendeu? Não, também não, eu não sei, tá lá, eu tenho que achar. Tanto nos 3 ensaios como no Batse, a ideia da sujeição, entendeu? Alguma coisa ligada à sujeição e à vergonha. A ideia era a vergonha. Então, por aí que eu pensei o masoquismo primário. Não, a ideia que eu estava pensando era a ideia da vergonha. Aí eu pego esses 2 textos para pensar, mas eu não tenho que estar lá. Mas onde está a vergonha? A vergonha? Ah, não, tá lá no texto, é uma articulação que eu fiz. Seu. Aí eu pego esses 2 textos para pensar a vergonha. Então, nos 2 textos tem a ideia da sujeição, né? Mas eu tenho que pegar. Eu só estou justificando por que eu confundi os 2 textos. É pra câmera que você Não, eu vou cortar essa parte também. Assessora, né? Gostou do assistente de direção. É bom que ela faz do jeito que ela vai. Né? Ainda bem que sou eu que estou filmando. Olha só, a vergonha é para ser uma coisa ativa, não é para ser passiva. Estou falando sério. Vergonha. Não só Lacan preconiza a vergonha lá na Ética e no 17. Sim. E no 17, sim. Ele preconiza a vergonha, mas como o próprio Marx, quando ele fala da vergonha como revolucionária. Hein? Como É revolucionário. ativa, não é passiva, não. A culpa seria muito mais passiva. Isso. A culpa é muito mais submissão. Ah, tá. A Então, própria relação do Édipo com a culpa. mas tanto a vergonha quanto a culpa são consequências do recalque. Sim. Sim. A culpa está Mas ligada ao recalque é Édipo. ótimo, recalque não é elogio. Não estou falando, vamos porque é por causa da passividade de idade. Então você. Não. A vergonha, a diferença sexual e a culpa. Consequência do recalque não pode ser. Não. A vergonha como resultado do recalque, ela assemelha-se à culpa. Ela me paralisa, ela me inibe, ela me faz cair do meu estado simbólico. Eu não vou fazer nada com isso. A vergonha que o Marx preconiza, que o Lacan preconiza, é algo ativo, não é derivado do Tá bom, recalque. mas tem esses dois modos de pensar a vergonha. Do estado simbólico, A vergonha passiva. É o único, morrer de vergonha, é o único significante que tem Eu o. caio do
estado simbólico. É o único Vai significante. imaginar e real. Essa vergonha não serve de nada, eu não vou fazer nada. Não, o Lacan fala no último capítulo do Seminário 17, né? Morrer de vergonha como o único significante que tem a nobreza, não, a dignidade de signo, né? Isso, mas eu... Dignidade de quê? De signo, que não, Signo. não é que eleva a dignidade. Eleva Signo eu falo. Não é. Falos me envergonha. Ok? Falos me, qualquer um de nós, me envergonha. É por isso que eu vou Não. e boto nos muros e falos. É por isso que eu faço a comédia baseada no falos. Não, ele quer dizer, não é isso, então não é dignidade Não, de você não signo, tá é errado, né? Claro que não. quando ele fala que o morrer de vergonha, porque não é possível, né, de se Isso. realizar ao mesmo tempo Vou continuar insistindo. Há 2 morreres de vergonha. Tá? Eu, passivo, submetido ao olhar, à ação, a sei lá o que do outro, pego em flagrante, desnudado na minha blá 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 blá, me envergonho, cai meu status simbólico e eu não faço absolutamente nada dessa vergonha. Eu morro de vergonha sem morrer. Outra coisa é, eu morro de vergonha desta situação. Eu ativamente vou mudar essa situação. É disso que o Marx está falando. Né? Um dia que a classe operária puder morrer de vergonha da sua situação, ela vai agir unanimemente. Mais ou menos por aí. E é disso que o Lacan está falando também. E é disso que o Lacan está falando também. É muito importante que o psicanalista tenha vergonha. Nesse sentido, a vergonha é ativa. Não é isso, só ativa. Isso. Mas ela não é só ativa. Esta é. Tá bom. Mas ela não Ué. Não, você falou, como é que você pensou vergonha como passiva? Eu pensei. Eu não entendi. Porque você estava me perguntando como é que você pensou vergonha como passiva. Eu pensei a partir desses 2 textos que eu te falei. Entendeu? Com a questão da sexualidade. Mas essa vergonha é a vergonha do masoquismo. Isso. É isso. Então, ela não serve para nada. Tá bom. Serve para pensar. Não, pensar sobre ela. Ela não vai te ajudar a pensar. Sim, não, para Você pensar. pode pensar sobre ela. Sobre ela. A passiva tem a ver com a vergonha de mostrar Com a sexualidade. o buraco, né? A falta. A Seria por vergonha aí? não é Não. bêbado e nu descoberto pelos seus filhos. Aham. Aliás, desculpa, é o contrário, né? Coberto pelos filhos. Está ligado muito mais ao masoquismo. Freud chama Então, de masoquismo moral. A vergonha é passiva. O terceiro masoquismo. Não, nem o masoquismo erógeno. Masoquismo moral. Ah, mas é sempre remédio para o herói. O erógeno destrói, passa todos os... Isso, a reação de ficar ruborizado, O erógeno. que é o transformar o corpo inteiro num pênis. É que um remédio É. pro outro. Né? Isso. Esse masoquismo é total de culpa. No moral tem que falar do sentimento de culpa. Sentimento de culpa, É. exatamente. Tá bom, voltemos. Havia uma época em que ser psicanalista era não ter vergonha nenhuma. Ter superado todas as vergonhas. Por aí. Não é. Assim, ainda bem, isso não tem nada a ver com o cristianismo, então eu já estou negando. É você entender que o outro é sempre muito frágil. O outro, pequeno outro. Você entender que o Nethermente é muito frágil. Você tem que protegê-lo de ele se envergonhar. E para você protegê-lo dele se envergonhar, você tem que ter vergonha. Está claro? Acho que está claro. Então, o pudor é muito importante, sim. Tinha um personagem do Jô Soares, lembra? Fica vermelha, cara sem vergonha. Ele ficava batendo na cara. Fica vermelha, cara sem vergonha. Ele ficava batendo na cara. Não lembra disso, não? Ninguém Mas lembra. aí já é o deboche. É. Isso não. A compreensão
de que na minha divisão há algo em mim que é extremamente frágil. A própria relação do desamparo, né? Próximo mesmo ao desamparo. Que isto é o próprio de todos. E que isso é para ser preservado e não exposto. Eu acho que isso é algo que desnuda até esse masoquismo, que é da submissão, sim, do outro para a sua existência. Para existir, ele tem que submeter-se. Para viver, é a boa sua vida. Na boa sua vida, ele se submete. Por mais doloroso que seja a submissão, a boa sua vida leva a submeter. Você desnudar isso. Talvez a gente possa pensar a vergonha nessa... Você levar o dedo de menos a esse... Não, já leva para a alienação inaugural. Então, talvez a gente possa pensar a vergonha nessa margem, que ela ficasse nessa margem entre o masoquismo e o sadismo. Ela pode ser tanto uma quanto outra. Ela pode escorregar para um lado, escorregar para o outro. Tem uma frase de Freud que diz assim, desculpe, Leon. Vai ver. Aqui, há um momento em que ele está. O instinto é o sadismo primário. O instinto de morte operando no organismo. É problemática a leitura, porque Freud vai falar até de fase de desenvolvimento, é problemática esse negócio. Ele diz que o sadismo primário, né, é idêntico ao masoquismo. Página 205. É idêntico ao Idêntico ao masoquismo. Sadismo primário. É idêntico ao masoquismo. Eu sei, então foi isso. Embolou, Glória. Embolou agora, embolou. É uma báscula, não é essa báscula. Olha, É o mesmo raciocínio das escolhas anaclíticas e narcisistas. Elas existem, mas quando você chega ao máximo do anaclítico, você já está no narciso. tem uma coisa de Kant com Sade aí, gente. Tem Kant com Sade. Báscula, nós estamos falando de ponto. E Freud o tempo inteiro está falando de coisa circular. Ele nunca está falando de ponto. Aonde entrar esse Isto resvala. Isto, ponto circular. E nesse texto, é o texto que ele vai falar o problema econômico. O começo é uma confusão, quando ele vai falar do princípio prazer, princípio nirvana, que você vai colocar, aliás, Lacan trabalha muito bem, você não dá ética isso. E faz uma confusão louca na cabeça da gente, maravilhosa. Maravilha, é uma maravilha. Você não passa, como é que chama? Nesse texto jamais. Você sai desse texto modificado. Alguma coisa te mexe ali dentro. Então, eu acho que é uma preparação para Kant com Sade, entendeu? Ali, porque você vai raciocinar o princípio do prazer como se tivesse... você vai positivizar o princípio do prazer, quando não é, e aí ele vai colocar, onde você coloca a libido, onde você coloca a pulsão de morte, você vai exatamente chegar àquilo que talvez seja isso que Lacan chega ao fim de dizer só existe uma pulsão, a pulsão de morte. Isso aí, Freud, eu não sei o que fez. Disse. Freud diz isso também. Diz isso também. Diz. Ali não diz que não diz. No Ego e o Id. No Ego e o Id. Que ele fala que só tem uma opção. Freud fala. Mas o que primário, o sadismo que só há uma opção. Literalmente. Vai desde o princípio do prazer. Sim, mas no Ego e o Id ele diz com todas as letras. Não, eu leio como ele mesmo na prazer, ele conservando essa questão da qualidade das De jeito nenhum. Todas as pulsões parciais derivam da pulsão de morte. Ponto.